Então, declaro aberta a sessão do dia 29 de janeiro de 2025, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos e cumprimentando inicialmente os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, iniciando pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares. Boa tarde. Boa tarde, doutora Idelária. Também aqui presente, cumprimento a excelentíssimo representante da Defensoria Pública, doutor Vitor Emanuel Esteves. Bem-vindo, doutor Vitor. Servidores integrantes desta Câmara, na pessoa da sua secretária, doutora Ismênia Nogueira, e do senhor Edson Mendes, que é o responsável pela nossa transmissão. A Força Policial, também aqui presente, os advogados, que nos prestigiam com a sua presença, os que se encontram também virtualmente. Como primeiro item da nossa pauta, eu submeto a apreciação e aprovação da ata número 01/2025, da sessão ordinária de 22 de janeiro de 2025. Alguma objeção? De acordo, presidente. Então, ata aprovada. Como item primeiro dos nossos trabalhos, temos os processos retirados de pauta. Anunciando o item 1.61, agravo de instrumento número 3.66498/2024, item 89 do PJE, polo ativo município de Aracati, polo passivo AWVB. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Também retirado de pauta o item 5.28, apelação e remessa necessária, número 000105172/2019. Remetente, juiz de direito da primeira vara da comarca de Canidé e apelante Maria Erenilda Maciel Vasconcelos e apelado Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Processos com retirada de mesa. Nós temos apenas um na presente sessão, que é 1.22. Apelação e remessa necessária, número 0050-60475-2021. Polo ativo município de Senador Pompeu e polo passivo Francisco Alves Oliveira. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Passamos aos julgamentos dos processos, iniciando por um julgamento estendido, é o 2.1, apelação civil número 023809422-2022. Sistema SAGE, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, apelante Alex Mateus de Carvalho da Silva e outros, e apelado Estado do Ceará. Vamos ao histórico desse julgamento. Na sessão do dia 13 de novembro do ano em curso, após a sustentação oral pelos advogados dos apelantes, Arruda e doutor Alex Mateus de Carvalho da Silva, a eminente relatora apresentou seu voto no sentido de conhecer da apelação civil para desprovê-la, sendo acompanhada pelo desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na sequência, pedi vista dos autos para melhor reexame da matéria. A sessão do dia 27 de novembro do ano em curso, após a apresentação do meu voto vista, no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe parcial provimento, o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite confirmou seu voto provisório, acompanhando o voto da relatoria. E, em seguida, a desembargadora relatora pediu vista dos autos para reapreciação da matéria. Nas sessões dos dias 4 e 11 de dezembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, comuniquei à Câmara o seu adiamento por motivo de férias da eminente relatora. Na sessão do dia 18 de dezembro do ano de 2024, a relatora comunicou à Câmara que apresentaria seu voto vista na próxima sessão desimpedida. Assim, na sessão do dia 22 de janeiro do ano de 2025, dando continuidade ao julgamento, a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva comunicou a apresentação do voto vista na próxima sessão desimpedida pela ausência justificada por motivo de férias da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, por conta do julgamento estendido. Então, aqui passo a palavra à eminente relatora, desembargadora Maria Iraneide, para confirmar a apresentação do seu voto vista. Obrigada, senhora presidente.
aqui que eu estava até vendo. E já houve a proclamação do resultado da turma para que fosse estendido? Não, houve no dia Já. que... Já houve? Lá, sim, na sessão passada. Nossa, Repassada, é, aliás. é, Já houve? Já houve. já. Certo. Para a reapreciação foi no dia... Hoje é estendida mesmo, né? Hoje é o estendido. Tá certo. Exato. A não ser que suscite a apresentação do voto, suscite alguma dúvida, nós podemos adiar o julgamento estendido. Mas hoje é a continuação do julgamento, né, com essa apresentação do voto vista da desembargadora Iraneide. Já anunciado, na sessão não me lembro qual dia, mas anunciado que seria estendido. Do dia dele? Vou sim. Do voto visto. É porque ela pediu visto do voto. Quando foi apresentado o voto da desembargadora Tereze, né, com a divergência de um ponto, né? Apenas de um ponto. Desembargadora Nailde. É que ainda não tem o resultado da turma. Já. Então, nós vamos mas foi. E em seguida, se houver condições, se estende. Se não, pronto. aí sim, adia o julgamento. Tá bom, tá certo. Pois não. Entendi. Obrigada. Nada. Então, passo a palavra à eminente relatora para a confirmação e apresentação do seu voto visto. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos à Vossa Excelência e ao nome de quem cumprimento também o eminentes pares. Eu cumprimento a representante da doutora Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria aqui presente. Senhores advogados, partes porventura presentes, servidores. Senhora presidente, eu estou apresentando o voto hoje. Na realidade, eu estou mantendo o voto, estou fazendo só um reforço em alguns parágrafos, no ponto que foi objeto da divergência de Vossa Excelência, certo? Então, só para relembrar, né, a divergência seria, no caso, só no ponto do impedimento ou parcialidade do controlador geral de disciplina, Rodrigo Bona Carneiro, para julgar o PAD pelo fato de ter participado das investigações iniciais. À época da instalação do PAD, a Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário era chefiada pela doutora Cândida Maria Torres de Melo Bezerra, a quem competia tal atribuição, sendo o doutor Rodrigo Bona Carneiro o coordenador de inteligência, a quem competia averiguar, investigar os fatos ou situações encaminhadas ao COINTE. Posteriormente, por escolha governamental de cunho administrativo, o doutor Rodrigo foi nomeado controlador-geral de disciplina e, por dever de ofício, proferiu decisão, repito, subjamente fundamentada, no PAD que tinha os autores apelantes como acusados, não só neste, mas em muitos outros em que, eventualmente, tenha elaborado algum ato ou diligência quando era coordenador de inteligência, inexistindo nos autos a minha demonstração de parcialidade ou prejuízo. Ademais, poder-se arguir o suposto impedimento do doutor Rodrigo Bona Carneiro, na qualidade de controlador-geral de disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, porventura tivesse participado da sindicância, conforme assim o fez, e também composto a comissão processante do PAD, conforme jurisprudência adunada ao voto vista pela eminente desembargadora Tereze Neumann Duarte Chaves. Porém, isso não aconteceu. Repita-se, o doutor Rodrigo Bona Carneiro fez parte da fase investigativa, sindicância, e não integrou a comissão processante do PAD.
desta feita, quando decidiu, na qualidade de controlador-geral de disciplina dos órgãos de segurança pública do sistema penitenciário, pela demissão dos militares, o fez fulcrado no processo administrativo disciplinar desenvolvido nos moldes do devido processo legal, onde foram interrogados os policiais militares, as testemunhas, e cotejado com as provas documentais, razão pela qual não existe, a meu sentir, impedimento legal. Relevante destacar, por simetria, que a situação posta na presente lide, e neste ponto em particular, se amolda à jurisprudência do STJ quanto ao suposto impedimento do Ministério Público participar da fase investigatória criminal e oferecer a denúncia, conforme súmula 234 do STJ, que diz o seguinte: a participação do membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Conclui-se, portanto, inexistir impedimento do Dr. Rodrigo Bona Carneiro na função de coordenador geral de disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, conforme bem observou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa do doutor João Eduardo Cortez, no parecer de página 205 a 203, aspas, que diz o seguinte: em relação especificamente ao suposto impedimento do atual controlador-geral de disciplina, Rodrigo Bona Carneiro, por ter participado nas investigações, apomos que a Lei Estadual nº 13.407 de 2013, que instituiu o Código de Disciplina da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará, não prevê o óbice relatado, vez que o atual controlador-geral era, à época, coordenador da inteligência, COINT, com competência investigativa. O contrário seria supor que nenhum militar que foi investigado pelo Departamento de Inteligência no período de sua coordenação poderia sofrer sanção disciplinar durante sua gestão como controlador-geral. Fecho aspas e grifei essa parte. E, por fim, sem razão, os recorrentes, essa parte eu já analisei, portanto, eu estou mantendo o voto, ratificando os demais pontos, e este em particular, que foi objeto da divergência de Vossa Excelência, desembargadora Tereza, mas que eu estou reforçando esse entendimento. Como voto, senhora presidente. Não, desembargadora Iraneide. Então, considerando a apresentação do voto vista e a condição necessária para a extensão desse julgamento, então, declaro o julgamento estendido e adiado para a próxima sessão, uma vez que não se comporta mais nenhuma vista, né? Não se comporta mais abertura de vista. Passamos aos processos com pedido de vista. 2.2, mandado de segurança número 062-9371-49-2022 de Fortaleza, Sistema SAGE, impetrante Instituto das Mensageiras de Santa Maria, o impetrado juiz de direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Relatoria da minha relatoria e passo ao histórico. Na sessão do dia 18 de dezembro do ano de 2024, após a sustentação oral pelo advogado da impetrante, Dr. Paulo Sérgio Nunes Verdosa, proferi meu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao mandado de segurança civil, com rejeição da preliminar arguída. Na sequência, a desembargadora Maria Naide Pinheiro Nogueira pediu visto dos autos para melhor apreciação da matéria. Na sessão do dia 22 de janeiro deste ano, dando continuidade ao julgamento, comuniquei à Câmara o seu adiamento por motivo de férias, da desembargadora Maria Nailde, que retorna hoje à nossa Câmara. E assim passo a palavra à eminente desembargadora Maria Nailde para confirmação ou não da apresentação nessa data. Boa tarde, senhora presidente, eminentes pares, digna procuradora de justiça, defensor público, servidores, advogados aqui presentes
presentes e aos que nos acompanham. Primeira sessão minha neste ano de 2025. É um prazer reencontrá-los nesta sala de sessão. Senhora presidente, eu retornei das minhas férias e, revendo aqui, já estava minutado esse voto vista, achei por bem deixar para apresentar na próxima sessão, tendo em vista alguns reparos que eu observei hoje pela manhã. Então, na próxima sessão, eu apresento. Eu vou dar aqui as boas-vindas após as suas férias. Obrigada. Na próxima sessão, nós continuaremos o julgamento e fica o julgamento adiado. Passando ao item 2.3, agravo interno em agravo de instrumento número 3.56883-2024, PJE. Polo ativo Lucas de Lima Vieira. Polo passivo, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, SEBRASP e outros, da relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Na sessão do dia 27 de novembro do ano passado, após a sustentação oral pelo advogado agravante, o doutor Vamário Soares Vanderlei de Souza, a palavra foi concedida à relatora, que proferiu seu voto no sentido de conhecer do agravo interno em agravo de instrumento para desprovê-lo, e foi acompanhada na ocasião pelo desembargador Francisco Gleidson Pontes. Na sequência, pediu vista dos autos a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Nas sessões dos dias 4 e 11 de dezembro do ano passado, dando continuidade ao julgamento, comuniquei que o processo continuaria adiado por motivo de férias da eminente relatora. Na sessão do dia 18 de dezembro, dando continuidade ao julgamento após a apresentação do voto vista da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, no sentido de conhecer do agravo interno em agravo de instrumento para dar-lhe provimento, divergindo assim do entendimento da relatoria, pediu vista dos autos para melhor apreciação da matéria a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, relatora. Na sessão do dia 22 de janeiro, continuando o processo, ele permaneceu em adiamento por motivo de férias, a desembargadora Maria Nailde. Aqui passo a palavra à eminente relatora para confirmar a apresentação do seu voto vista nesta data. Pois não, senhora presidente, obrigada. Inicialmente, cumpre registrar que na sessão realizada no dia 18 de dezembro do ano passado, apresentei voto provisório no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de agravo interno em agravo de instrumento. Naquela ocasião, a eminente desembargadora Maria Iraneide Moura Silva proferiu voto vista divergente para dar provimento ao recurso. Ato contínuo, pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria, consoante certidão exarada nos autos. Após refletir atentamente sobre as observações trazidas pela nobre vistora e procedendo a uma nova análise do feito, julgo por bem aderir de forma integral às razões de decidir expostas no voto divergente. Estou convencida, consoante apontado pela nobre desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, que a anulação de questão de concurso público somente se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou inobservância das regras editalícias, fato ocorrido na hipótese subexame. Isso porque a lei interna do certame não incluiu em seu conteúdo programático, tocante ao cargo de auditor fiscal contábil financeiro da Receita Estadual, acerca da Lei de Diretrizes Orçamentárias cearense de 2021. Portanto, não poderia ser cobrada do candidato, impondo-se, por conseguinte, a anulação do item 2.2 da questão 2, regido pelo edital 1/2021 da Cefaz Ceará. Assim, senhora presidente, refluindo do entendimento anterior, conheço do agravo interno para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a decisão monocrática anteriormente proferida, acompanhando, portanto, em sua íntegra o entendimento
da desembargadora Iraneide. Obrigada, desembargador. Aí, desembargador Gleidson, como se pronuncia? Os cumprimentos a Vossa Excelência, estendido a todos os colegas que compõem a Câmara, a nobre procuradora, doutora Idelária, o doutor procurador da Defensoria, doutor Vitor, doutor Ismênia, pessoa de quem cumprimento todos os servidores, advogados aqui presentes, e os que nos acompanham também no sistema virtual. O voto da desembargadora Iraneide, ela consegue elucidar uma questão muito emblemática, porque realmente a tese que nós defendemos aqui no tribunal, não só no tribunal, mas também nos tribunais superiores, é de que a mínima interferência possível nos concursos públicos pelo Poder Judiciário, a não se permitir a interferência entre as instâncias e os poderes. Todavia, nesse caso concreto, eu tive examinando o voto, o novel voto da eminente desembargadora Nailde, pelo sistema que ela disponibilizou, eu também me convenci de que a situação era especial. Ela traz uma nuance e, à primeira vista, não foi alcançado pela eminente relatora. Mas a desembargadora Vistora, a desembargadora Iraneide, ela foi muito profunda. Ela identificou exatamente a razão lógica de se permitir a interferência do Poder Judiciário nessa situação. É que o programa não trazia determinada exigência da lei e diretrizes básicas para o concurso público, mas foram exigidas do candidato. Então, nessa circunstância, não poderia jamais a banca desconsiderar as respostas por ela oferecidas, pelo candidato oferecido, em razão de ferir, portanto, o direito líquido e certo do candidato a ver sua prova corrigida conforme as suas respostas. Portanto, eu realinho meu voto seguindo a eminente relatora. Obrigada, desembargador Gleidson. Então, proclamo o resultado: agravo interno em agravo de instrumento conhecido e provido por unanimidade. Item 3 dos nossos trabalhos: processos com pedido de preferência com sustentação oral. Iniciando pelo item 1.42, um agravo interno, em agravo de instrumento, número 300-567511-2024, item 54 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Agravantes: Diego Plessman, Perri e outros, e advogado doutor Fernando Augusto de Melo Falcão. Agravado é o Estado do Ceará. Aqui presente o doutor Diego, pois não. Doutor Fernando, desculpe, o Diego é o agravante, doutor Fernando Augusto de Melo. Sim. Suspeito aqui, porque em cadeia do desembargador de volta. Certo. Então, cumprimentando o doutor Fernando Augusto, lhe indago se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Então, Vossa Excelência pode iniciar a sua sustentação oral pelos 15 minutos. Boa tarde a todos. Saúdo a todos na pessoa da presidente, doutora Tereza, todos os presentes, Defensoria Pública, Ministério Público, a todos, quem está virtual também. Eu vou ser breve, apesar de muitas folhas, mas serei bastante breve. Esse caso se trata de uma corresponsabilidade de sócio em execução fiscal, né? No processo administrativo tributário, né, esses sócios, eles não foram intimados para participar do processo administrativo, né, e, por consequência, não poderiam ter sido relacionados como co-obrigados na CDA. De certo, a jurisprudência diz que, na hipótese dos sócios constarem o nome na CDA, a responsabilidade
para provar de que não cometeu nenhum ato previsto no artigo 135 do CTN, seria do sócio. Né? Entretanto, tem um distintivo muito importante nesse caso, que é exatamente o fato de não ter sido apurada essa responsabilidade. Né? E a prova disso está nos autos, no agravo, no ID 14999.012, que é o processo administrativo na íntegra. Né? E nesse processo se observa que, de fato, os sócios, em momento algum, foram intimados, convidados a participar do processo administrativo. É certo também que a dissolução irregular da sociedade conduz de imediato a responsabilidade para os sócios. Entretanto, não é o caso da empresa. A empresa não dissolveu, não foi dissolvida de forma irregular. E os sócios saíram da sociedade em 2018, né, de forma totalmente regular. Contrato, saindo da empresa, registrado em junta comercial, homologado tanto na Receita Federal como na estadual, né, tudo conforme a lei. Eu peço, Vênia, para ler o tema repetitivo 962, né, que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio, que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, inciso 3 do CTN. Né? Eu leio apenas para reforçar, porque no caso em questão, sequer houve dissolução irregular. Né? Então, diante a ausência da dissolução irregular da empresa, né, diante do fato dos sócios terem saído da empresa, dando informação à Junta Comercial, à Receita Federal e à Secretaria da Fazenda do Estado, não poderia haver esse redirecionamento, né, de imediato para eles. Por que imediato? Porque sequer as vias de intimação foram esgotadas com relação à pessoa jurídica. Né? E esse é o fato. E a grande questão do agravo interno se cinge ao ponto de que isso se deu tudo em exceção de pré-executividade. Né? E, no caso, seria uma via estreita. Né? E eu até concordo se fosse o caso de se averiguar dolo, fraude ou simulação. Né? Mas sequer chega a esse ponto, tendo em vista que não houve intimação dos sócios no processo administrativo tributário. Né? E esse ponto é um distintivo muito importante para que seja analisado, fugindo aí dos temas 103, 104, 108 e da súmula 393 do STJ. E, a propósito, e já para encerrar, senhores, que a matéria realmente me parece que o tema central é esse, né? No agravo de instrumento 063-3539, dígito 31 de 2021, da primeira Câmara de Direito Público, né? Relator desembargador o doutor Fernando Luiz Ximenes Rocha, né? Num caso semelhante a esse, muito semelhante, né? E eu vou ler somente o começo da ementa, onde diz: tributário, agravo de instrumento em execução fiscal, ICMS, responsabilidade tributária de terceiros. Decisão que ordenou a constituição de bens... Perdão, estou lendo aqui bem do meio. É grande aqui. Pronto. Agravo de instrumento, exceção de pré-executividade e legitimidade passiva do sócio coobrigado. Desnecessidade de dilação probatória. Documentação que comprova retirada da sociedade em momento anterior à constituição do débito. Possibilidade de arguição em sede de exceção de pré-executividade. E aí mais ele fala sobre honorários, mas não vem ao caso. É somente para frisar que na exceção de pré-executividade, né, estando com todos os documentos no processo, né, não seria o caso de dilação probatória, tendo visto que o processo administrativo completo, capa a capa, né, ele se encontra no processo, como já falado, no agravo de ID 14999.012, né, que pode ser constatado pelos senhores desembargadores. Excelência, sem muitas delongas, Excelência, sendo o mais objetivo possível, como penso que tem que ser uma sustentação, isso é o que nós temos para o momento, né? E peço aos senhores a análise, né, bastante
cautelosa com relação a essa matéria. Muito obrigado, senhores. Pois não. Obrigada também, doutor Fernando Augusto. E aqui passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para a síntese do seu julgamento. Cumprimento o doutor Fernando Augusto pela sua manifestação e passo a leitura aqui do meu entendimento. Trata-se de agravo interno visando obter a reforma de decisão monocrática da lavra desta relatoria, que, com fundamento no artigo 932, inciso 4, letra B do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelos ora recorrentes, em face do Estado do Ceará, por considerar-se, em suma, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa, como é o caso. No mérito, o cerne do presente recurso consiste em saber se deve ser mantida ou reformada a decisão monocrática da lavra desta relatoria, que negou o provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora recorrentes, com fundamento nas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos temas repetitivos 103, 104 e 108. O recurso origina-se de execução fiscal em que os agravantes figuram na certidão de dívida ativa como corresponsáveis tributários de débitos do ICMS, da empresa da qual eram sócios à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Digo eu, ao julgar o tema número 108 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que não cabe a exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio, que figura como responsável na certidão de dívida ativa. Considerou o Tribunal da Cidadania que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado, que figura no título executivo, o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. Demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. É pertinente o julgamento do presente caso sob o prisma do tema repetitivo de número 108, pois, embora os recorrentes tenham se retirado da sociedade empresarial, ainda eram sócios à época dos fatos geradores e seus nomes constam da CDA, sendo a exceção de pré-executividade utilizada na espécie para a arguição de ilegitimidade passiva. No caso dos autos, observa-se que a CDA de número 2018-004-359-651, dos autos do processo 040 1798 56/2018, contém todos os elementos exigidos pelo artigo 202, inciso 1 a 5 do Código Tributário Nacional, não se observando nulidade de plano da CDA ou outra questão que se mostrasse cognoscível de ofício do mero exame dos autos. Cabe notar que os recorrentes suscitam a invalidade do procedimento administrativo fiscal de origem, apontando o desrespeito ao devido processo legal, por ausência de notificação prévia dos ex-sócios, inexistência de comprovação da hipótese caracterizadora do disposto no artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional, bem como regularidade da retirada dos recorrentes da sociedade empresarial executada. Ocorre que tais questões não podem ser resolvidas de plano, pois sua análise faz exigir complementação documental e cognição mais aprofundada da lide pelo órgão julgador, com amplo debate e abertura de contraditório no bojo da execução,
o que não se admite na via estreita da exceção de pré-executividade, sobretudo naquela proposta pelo sócio cujo nome consta da CDA. Digo eu, em relação à ausência de notificação do responsável no processo administrativo fiscal originário, a primeira Câmara de Direito Público desta Corte decidiu que trata-se, em verdade, de matéria que demanda dilação probatória, não sendo, portanto, cognoscível pela via da exceção de pré-executividade, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial de número 1.110.925 de São Paulo, processado sob o sistema de recursos repetitivos, e ainda com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Por outro lado, digo eu, esta segunda Câmara de Direito Público já repeliu pretensão similar à dos agravantes, por entender que o intuito de transferir para o ente público exequente o ônus de provar, dentro dos autos da execução fiscal, que a inclusão dos corresponsáveis tributários na CDA fora feita corretamente, afronta e subverte a presunção juris tanto de liquidez e certeza do título. Enfim, ao tratar da aplicabilidade do tema repetitivo de número 108, em caso análogo ao destes autos, o egrégio órgão especial dessa Corte, em decisão confirmatória da denegação de seguimento do recurso especial, entendeu que, mesmo em se tratando que os recorrentes excipientes tivessem cumprido seu ônus probatório pela juntada de documentos, a responsabilidade pela demonstração da legitimidade da CDA seria transferida para a Fazenda Pública. Como consequência, dever-se-ia fornecer à administração a oportunidade de juntar elementos para evidenciar a responsabilidade dos figurantes do título executivo, o que inevitavelmente demandaria dilação probatória em afronta ao decidido pelo STJ no referido tema. E assim concluo, senhora presidente, mantido o entendimento pela inadmissão da exceção de pré-executividade para o caso em análise, restando prejudicadas as demais matérias suscitadas no bojo do recurso, voto pelo conhecimento do agravo interno, porém pelo seu improvimento. É assim que me manifesto. Questão. Obrigada, desembargadora Nailde. Como vota a desembargadora Maria Iraneide? Senhora presidente, já tive acesso aos autos e a voto da eminente relatora. Eu ratifico o voto provisório acompanhando na íntegra a eminente relatora. Obrigada, desembargadora Iraneide. Considerando o impedimento do desembargador Gleidson, então passo a palavra agora para o voto ao desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Pois não, presidente. Eu acompanho a eminente relatora pelo desprovimento do recurso. Obrigada, desembargador Evaldo. Então, proclamo o resultado, agravo interno, em agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agradeço a presença do Fernando Augusto. Muito obrigado, muito grato. Boa tarde. 1.62. Agravo de instrumento número 329.8691.2024. É o item 91 do PJE. Também da relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Agravante José Everaldo Vasconcelos Souza. O advogado doutor Rafael Furtado Brito da Ponte. O agravado município de Granja. Doutor Rafael Furtado, virtualmente, a sustentação era oral, será virtualmente? Indago aqui a secretária se o doutor Rafael se encontra aqui na nossa sala virtual. Vamos fazer a conferência.
A sustentação foi feita só realçando pelo doutor José Veral, ou pelo doutor Rafael Furtado Brito da Ponte, em nome de José Veraldo Vasconcelos de Souza. Ele não se encontra? Não? Então, considerando que o doutor Rafael Furtado não se encontra na sala virtual, nós passaremos, então, a palavra à desembargadora Maria Nailde para a síntese do julgamento, em homenagem ao pedido do nobre advogado. Sim. Não, né? Não. Conferimos? Certo. Pois tá. Então, retomando o julgamento, a palavra à desembargadora Maria Nailde. Adicional noturno, é muito simples aqui. Vamos aqui só pelo projeto de emenda. Pois não. Vamos aqui pelo projeto de emenda. Direito administrativo e processual civil, agravo de instrumento, tutela de urgência, adicional noturno. Considero a ausência de probabilidade do direito. Portanto, senhora presidente, improvimento do recurso. É assim que me manifesto. Obrigada, desembargadora Nailde. Como voto, desembargador Gleidson. Confirmo o voto provisório, acompanhando a eminente relatora. Pois não. Palavra à desembargadora Maria Iraneide para o voto. De igual modo, senhora presidente, ratifico o voto provisório, acompanhando a douta relatoria. Obrigada. Resultado, agravo de instrumento conhecido e desprovido. 1.94, apelação cível número. Sequência de 4 zeros, 415, 55, 20, 16, item 31 do PJE. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Apelante, o senhor Manuel Firmino da Silva, representado pelo advogado aqui presente, doutor Vitor Isidório Correia, aqui em cumprimento. O apelado é Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Doutor Vitor Isidório, aqui verifico que o voto atende os interesses do apelante. O senhor dispensa a sustentação, gostaria de fazê-la? Sim, primeiramente, gostaria de saudar essa comenda da Câmara, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, senhora desembargadora, excelentíssima senhora procuradora. Gostaria de saudar também o excelentíssimo defensor, doutor Vitor Emanuel, foi meu professor na Unifor, e aos colegas advogados presentes aqui. E como Vossa Excelência já informa que o voto de Vossa Excelência já atende aos interesses do apelante, eu gostaria apenas da leitura da respeitabilíssima decisão da palavra de Vossa Excelência. Pois não, doutor Vitor. Eu passarei aqui a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para a síntese do julgamento, para que o senhor tenha o conhecimento, né, do seu teor, e na íntegra, posteriormente, logo em seguida, estará disponibilizado no sistema. Então, aqui, com a palavra o desembargador Luiz Evaldo. Pois não, presidente, a emenda. Direito previdenciário, apelação civil em ação ordinária de concessão de benefício. Auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. Trabalhador rural portador de câncer de pele. Presença dos requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade. Laudo pericial divergente dos demais elementos de prova. Não vinculação do julgador. Implantação devida. Recurso apelatório conhecido e provido. Não sei se é o bastante, presidente. Pois não, acredito que seja, doutor Victor. Exatamente. Está provendo, né? Então, está atendendo aos interesses do senhor Manuel. Pois não? Então, eu já passo aqui para o meu pronunciamento em relação a esse voto, acompanhando integralmente a nobre relatoria. Em seguida, passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para o seu voto.
Também, senhora presidente, acompanho o entendimento do nobre relator. Então, como resultado, proclamo a apelação civil conhecida e provida integralmente. Agradeço a sua presença, doutor Isidoro. E vamos. E agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade que foi dada. Pois não, pois não. Muito importante a presença, né, dos advogados, não é, na sessão, nos enriquece. Passamos aqui ao item 1.80, é a apelação civil número 016-3808-15-2018, item 57 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Apelante Cristina Pleuca de Oliveira e representada pela advogada doutora Keila Liberato dos Santos, aqui presente também. Meus cumprimentos, doutora Keila. Como apelado, nós temos o Estado do Ceará. E aqui indago a doutora Keila Liberato se dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Dispensa. Então, passo a palavra a Vossa Excelência para a sua sustentação oral por 15 minutos. Obrigada. Obrigada, né? Inicialmente, meus cumprimentos a essa colenda Câmara, na pessoa da senhora presidente. Rapaz, está saindo? Ou está desligado? Está ligado? Está ligado. Inicialmente, meus cumprimentos a essa colenda Câmara, na pessoa da senhora presidente. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde aos servidores aqui e ao nobre colega advogado. E boa tarde também a todos que nos acompanham na tribuna virtual. Excelências, a minha sustentação ela é sobre a responsabilidade objetiva do Estado do Ceará, do Estado, né? Nos casos pelos atos praticados pelos oficiais de cartório, conforme entendimento em repercussão geral no tema 777 do STF. A presente ação ela é uma ação de responsabilização civil que foi movida contra o Estado do Ceará pela recorrente, em decorrência de um prejuízo sofrido pela recorrente pelo cartório Alexandre Rolim. Como que se deu esse dano? A recorrente ela adquiriu um imóvel e a escritura desse imóvel, posteriormente, ela foi anulada em decisão própria. O juiz, naquela ação, ele reconheceu que aquela escritura pública ela foi forjada, né, e anulou aquela escritura pública, bem como ela cancelou todos os atos decorrentes a partir daquela escritura. Nos autos daquela ação, o magistrado ele também declarou que todas as pessoas que foram prejudicadas em razão da compra desse imóvel, elas pudessem requerer, através de uma ação regressiva, contra a tabeliã responsável, na época a doutora Solange Grace Moura Rolim, a reparação pelos danos sofridos. Pois bem, diante dessa decisão, a recorrente ela requereu a execução dessa sentença, buscando a reparação do dano sofrido. Contudo, excelências, o que se tem é que a execução ela não foi satisfeita, haja vista que não foi encontrado bens nas contas da mencionada tabeliã, bem como valores nas contas bancárias. Inclusive, conforme consta dos autos, a tabeliã ela evadiu-se para outro país, né, residindo desde a época da propositura da ação nos Estados Unidos. Pois bem, diante do insucesso na execução, né, na reparação desse dano que foi sofrido, a recorrente ela ajuizou a presente ação, requerendo que o Estado ele fosse responsabilizado objetivamente pelos danos sofridos. A ação ela foi devidamente instruída, inclusive teve um parecer do Ministério Público, opinando pela procedência da ação. Né? A fundamentação do Ministério Público se deu com base no tema 777 do STF. Contudo, de forma muito inesperada, sobreveio uma sentença afastando a responsabilidade objetiva do Estado e reconhecendo que a responsabilidade seria da tabeliã. O que se tem, excelência, é que a sentença, ela confronta, ela viola, né, frontalmente
o entendimento da Suprema Corte, razão pela qual a tribuna ela requer seja dado provimento à apelação interposta, reconhecendo a responsabilidade objetiva do cartório por atos praticados, né, por oficiais de cartório, nos termos do que dispõe o tema 777 do STF. É o que se pede. Obrigada. Obrigada também, doutora Keila. Passo aqui a palavra à desembargadora Maria Iraneide para a síntese do seu julgamento. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos à doutora Keila, que objetivamente, de forma muito serena, fez aqui a sua sustentação. Vou aqui pela proposta de emenda, senhora presidente, que está assim redigida. Trata-se de apelação civil, visando reforma da sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do Estado do Ceará, nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC. A autora buscava responsabilização civil do ente estatal em decorrência de ato praticado por tabelião do primeiro ofício de notas e protesto de Fortaleza, que resultou na anulação de escritura pública e registros imobiliários subsequentes, culminando na perda do imóvel adquirido. O Estado de Ceará, em sede de contra as razões recursais, suscita preliminar de prescrição da pretensão autoral em face da Fazenda Pública, preliminar esta que eu estou acolhendo. A controvérsia consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, conforme a norma do decreto 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional quinquenal em ações contra a Fazenda Pública e define se o Estado é responsável pelos danos causados por delegatário de serviço notarial. A ciência inequívoca do fato danoso ocorreu em 4 de agosto de 2003, né, data em que eu considero aqui como que a autora, a senhora Cristina, né, tomou ciência inequívoca do fato danoso, 4 de agosto de 2003, data da sentença que declarou nulo o ato de transmissão do imóvel, cancelando os registros subsequentes. A presente demanda, né, de responsabilização do Estado de Ceará, né, foi ajuizada em 17 de setembro de 2018, ultrapassando o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do artigo 1º do decreto 20.910/32, que rege as ações contra a Fazenda Pública. Com o acolhimento da preliminar de prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal sobre a responsabilidade objetiva do Estado. A apelação prejudicada, portanto, senhora presidente, é como voto, infelizmente, é nesse sentido, o meu voto, lamentando aqui realmente o fato ocorrido. Então, foi vítima aqui desses atos, essa senhora. Pois não. Então, aqui passo a palavra ao desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite para o seu pronunciamento. Eu acompanho a eminente relatora, presidente. Então, com o acompanhamento, né, e pronunciamento do voto do eminente desembargador Evaldo, eu aqui também me pronuncio, acompanhando a nobre relatoria, também com o mesmo pronunciamento, de que a prescrição se impõe e não há como transpô-la para a análise do mérito. Então, por conta disso, considero a apelação civil não conhecida, com o acolhimento da preliminar de prescrição arguída pelo recorrido. Então, proclamo o resultado da apelação civil não conhecida,
Apelação de prescrição acolhida por unanimidade. Agradecendo aqui a doutora Keila Liberato dos Santos Obrigada, excelência. Bom pela trabalho. sua presença. Obrigada também. Passo, então, aqui a apelação civil número 323-5971-2024, item 59 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelado do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Apelado o senhor Dionísio Teixeira Mota. Advogada a doutora Raimunda Alice de Souza. Está em sala virtual. Só um momento. Você consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Sim. Me chama Epitácio, sou advogado estabelecido nos autos também. Só um minuto. O senhor, como é o nome do senhor? Doutor que está substituindo a doutora Raimunda Alice? Isso, sou advogado subestabelecido aos autos. Certo. O senhor também é advogado com subestabelecimento, mas o seu nome, por favor? Epitácio Araújo Lopes Filho. Epitácio Araújo, né? Certo. Então, doutor Epitácio, indago cumprimento o senhor pela sua presença, né, para a sustentação oral requerida, e lhe indago se o senhor dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Dispensa? Então, o senhor terá os seus 15 minutos para a sua sustentação oral. Ok, obrigado. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a segunda Câmara de Direito Público, a pessoa da presidente, a desembargadora Tereza, aos demais colegas advogados presentes, presencialmente, quanto aqui na sessão virtual. Venho respeitosamente sustentar a manutenção da sentença de primeiro grau que concedeu o benefício de auxílio-acidente ao apelado Dionísio Teixeira Mota, com base em comprovação robusta de incapacidade laboral decorrente de doença ocupacional. O laudo pericial de ID 167-00-116, no quesito 14, afirma categoricamente que a enfermidade apresentada pelo apelado possui natureza ocupacional. Tal conclusão comprova o nexo causal entre as condições laborais desempenhadas por décadas com esforço efetivo e as patologias que levaram à redução de sua capacidade para o trabalho habitual. Esse quadro atende claramente aos requisitos do artigo 86 da Lei nº 8.213 de 91, que prevê o auxílio-acidente em caso de sequela que comprometa a capacidade laboral de forma definitiva. As alegações do INSS de inexistência de interesse processual à ausência de incapacidade prévia à cessação do benefício são infundadas. A perícia judicial foi clara ao demonstrar que a incapacidade já existia na data da cessação do benefício anterior, em 29 de junho de 2023, sendo apenas agravada ou reconhecido formalmente em juízo devido à progressividade da doença. Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência que considera a resistência administrativa na cessação do benefício suficiente para comprovar o interesse de agir do segurado. Além disso, a prova técnica apresentada foi plenamente satisfatória e o INSS, embora tenha tido a oportunidade, não conseguiu demonstrar qualquer elemento que infirmasse o laudo. A conclusão pericial de que a incapacidade decorre de doença ocupacional reforça o direito do apelado à manutenção do benefício e à fixação do termo inicial na data de cessação do auxílio-doença. Portanto, excelências, pugno pela total improcedência do recurso interposto pelo INSS, com a manutenção da sentença que reconheceu o direito do apelado ao auxílio-acidente, fixou corretamente o termo inicial do benefício e determinou os honorários fictícios nos moldes do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Vale ressaltar que o laudo pericial produzido é proveniente de uma ação que foi protocolada na Justiça Federal, o qual foi extinta em virtude do reconhecimento da incompetência do juízo. Laudo pericial esse que foi aceito pelo juiz de piso como prova emprestada. Com isso, reitera pela improcedência do recurso interposto pelo INSS, excelência. Pode dar Obrigada, doutor Epitácio.
Passo, então, aqui a palavra ao desembargador Gleidson para a síntese do julgamento. Muito obrigado, senhora presidente. Renovados os cumprimentos, passo agora também ao doutor Epitácio, que acaba de fazer sustentação oral. Eu estou confirmando a sentença, em parte. Eu acredito que a leitura do dispositivo do voto seja suficiente para a compreensão do nobre advogado. Diante do exposto, conheço do recurso de apelação do INSS para dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença, apenas no que se refere à aplicação da súmula 111. Essa súmula foi invocada pelo INSS em apelação, por isso o acolhimento dela deste ato. A aplicação da súmula 111 aos honorários sucumbenciais, nos termos explicitados no voto do acordo, mantendo a decisão do juiz sentenciante, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, por obra de prova inequívoca e suficiente, alicerçada nos motivos anteriormente expostos. Enfim, toda a tese defendida pelo nobre advogado está sendo considerada e aceita, confirmando os termos meritórios da sentença. Apenas no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, que a sentença foi omissa, o INSS recorre para que não sejam aplicados honorários de sucumbência nas parcelas vincendas, que é o teor da súmula 111. Eu estou reformando tão somente nesse ponto. Obrigada, desembargador Gleidson. Como vota a desembargadora Irene Leite? Eu acompanho na íntegra o eminente relator. Obrigada. Como vota o desembargador Evaldo? De acordo com o eminente relator, presidente. Pois não. Então, o resultado proclamado é apelação civil conhecida e parcialmente provida. Agradeço também aqui a presença do doutor Epitácio Araújo. Tenha uma boa tarde. Muito obrigado aos desembargadores, foi um excelente resto de sessão, tá? Então, boa tarde. Boa tarde. Passamos ao item 5.3, é um agravo interno, número 062, 01, 08, 22, 2024, da minha relatoria. Agravante do Estado do Ceará, agravado João Gomes de Farias, advogado doutor Davi Benevides Falcão Melo. Se encontra na sala virtual? Não? Então, chamando mais uma vez, o agravante é o Estado do Ceará, agravado agravado João Gomes de Farias, em nome dele pediu a sustentação oral o doutor Davi Benevides Falcão Melo. De qualquer forma, o voto atende os interesses do agravado, do senhor João Gomes de Farias. Então, aqui, em homenagem ao pedido, ao interesse, né, de trazer a sessão à sustentação oral, eu passo a apresentação do meu entendimento. Ementa processual civil, cumprimento de sentença, agravo interno, rejeição de embargos de declaração opostos à decisão que não conheceu do agravo de instrumento por inadequação da via eleita. Decisório em conformidade com a lei processual civil e com a jurisprudência pátria. Não conhecimento do recurso que obsta à análise de argumentação relativa aos honorários. Ausência de argumentos novos, hábeis a modificar o entendimento adotado. Na ementa, desenvolvo em 4 itens essa síntese que culmina com o conhecimento e desprovimento do agravo do ente estatal. Passo, então, aqui a palavra à desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira sobre esse ponto. Acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Gleidson. Confirmo o voto, acompanhando Vossa Excelência. Obrigada. Então, proclamo o resultado, agravo interno, em embargos de declaração, em agravo de instrumento, conhecido e desprovido. Concluídas as sustentações orais requeridas para esta sessão, eu indago a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, se há alguma manifestação nos processos desta sessão do interesse da vossa instituição. Doutora Idelária, por favor, o microfone.
Boa tarde, excelências. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa da presidente desta Egrégia Corte de Justiça. Excelência, o único processo que tem interesse do Ministério Público foi atendida a reivindicação ministerial, e era um internamento de uma pessoa que por sinal, já faz algum tempo, né, e, portanto, perdeu o objeto, a postulação. Pois não. Muito obrigada. Obrigada também. Indago também o excelentíssimo representante da Defensoria Pública, doutor Vitor Emanuel Esteves, se há alguma manifestação nesses processos desta sessão. Boa tarde, cumprimentando inicialmente a presidente dessa Egrégia Câmara, ao passo que cumprimento os demais integrantes, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, a doutora Ismênia, e ao passo também estendo esse cumprimento aos demais servidores. A Defensoria Pública, presidente, ela ratifica as razões e contrarrazões já pleiteadas em todos os processos de intervenção da Defensoria Pública e não tem, fica ratificado e não tem nada a acrescentar. Obrigada, doutor. Obrigado. Indago aos integrantes da Câmara se ratificam os votos provisórios proferidos nos processos dos sistemas SAD e PJE. Iniciando pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Pois não, senhora presidente, ratifico a votação provisória na condição de relatora ou de vogal nos dois sistemas, PJE e SAG. Obrigada. Desembargador Francisco Gleidson Pontes. Pois não, presidente, ratifico os votos proferidos na condição de relator e vogal em ambos os sistemas. Obrigada. Desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Também, senhora presidente, ratifico todos os votos por mim proferidos em ambos os sistemas, SAG e PJE. Desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Presidente, eu confirmo também todos os votos por mim proferidos, como relator vogal, o sistema SAG e PJE, processo da pauta ou extra-pauta. É assim que me pronuncio. Pois não. Também, por minha vez, ratifico todos os votos provisórios por mim proferidos em ambos os sistemas, SAG e PJE. A qualidade também de relatora e de vogal. Concluída a nossa votação, indago à secretária da Câmara o número de processos julgados hoje. 135 processos. Melhorou. Estamos com a nossa produção, né, em evolução, com o adentrar do ano, né? Então, aqui, indago para se há algum registro a fazer nesta sessão. Presidente, essa oportunidade não pode passar sem um registro. Quando Vossa Excelência está completando o seu biênio na presidência da Câmara, então queria, nessa oportunidade, parabenizá-la pelo desempenho dos trabalhos durante esse período, com esse ar angelical, doce, que Vossa Excelência sempre traz, sempre alegre e disponível para auxiliar a todos nós, de forma responsável e zelosa na condução da presidência da nossa Câmara. Então, fica aqui meu registro de agradecimento a Vossa Excelência pela essa convivência tão harmoniosa e tão leal com todos os pares e os demais atores que frequentam esse ambiente. Vossa Excelência cumpriu com muita competência, com muita qualidade esse mistério, e por isso fica aqui esse registro, né? E outras missões virão, certamente. Isso já lhe dá uma segurança, né? Aquela incerteza, aquela insegurança inicial que
ele tomava o momento quando assumiu, já não existe mais, né? Então, agora está preparada para novos desafios. Tá bom. Obrigada. Seja feliz nas próximas tarefas que lhe serão designadas. Obrigada, desembargador Gleidson. Agradeço bastante a lembrança. Excelência, que eu só me acostar aqui as palavras do O Ministério desembargador Gleidson, né? Porque, de fato, Vossa Excelência exerceu aí o seu mistério, né? Com muita tranquilidade, né? Passou tranquilidade para todos nós, né? Muito zelo, muita cautela, e sempre com essa tranquilidade que lhe é peculiar. Então, quero me acostar aqui às palavras do desembargador Gleidson e parabenizá-la e desejar também que as novas missões sejam sempre assim desenvolvidas com o mesmo zelo, que eu sei que isso acontecerá, porque é próprio de Vossa Excelência. Então, é isso, né? Que estamos, lembrou bem, desembargador Gleidson, né? Porque é a última sessão presidida por Vossa Excelência, né? Exatamente. Já conversou com o doutor Nilson? Porque, segundo o Nilson me informa, e eu também não sei se isso consta no regimento, o ano, você fica 2 anos... A partir da data? Que você iniciou a sua atividade na Câmara. Parece que aqui está havendo um lapso que não iniciou no início da gestão, né? Realmente, Mas eu, em conversa com ele, realmente ele falou que seria concomitante com a... Não, então, eu já disse isso, com a mudança de gestão. A mudança de gestão. Então, o Gleidson tem razão. Então, aqui vamos examinar, né? Desembargadora Nailde, eu gostaria de ficar usufruindo dessa... Já estamos passando, né? Mais tempo. Ficar mais tempo ainda à distância, né? Mas eu fico muito à vontade de, neste momento, também me manifestar aqui, ratificando as palavras do nosso estimado desembargador Gleidson e da nossa estimada desembargadora Iraneide, em que falar da desembargadora Tereza Neumann é falar desde o início, o ingresso dela na magistratura, né? É considerada a que tirou o primeiro lugar do nosso concurso, foi a desembargadora Tereza Neumann. E a trajetória dela tem sido uma trajetória de desafios, mas de muito sucesso. Toda e qualquer missão dada à desembargadora Tereza Neumann, ela procura se esforçar ao máximo. Então, eu só tenho aqui que dizer à família do Poder Judiciário, cada vez mais se rejubiliza com a sua atuação. E tenho certeza que você ainda, nesta caminhada, tem perfil para ocupar grandes cargos aqui dentro do Tribunal de Justiça. Fico na torcida, né? Uns têm mais perfil, às vezes eu falei sobre isso e alguém contestou isso, mas eu acho que para exercer cargo de gestão, muitas vezes você tem que ter um determinado perfil. Sim. E esse perfil eu enxergo muito bem na sua pessoa. Que Deus permaneça lhe abençoando e guiando os seus passos. E obrigada pela nossa amizade. Obrigada também. Eu agradeço. Parece-me que a doutora Idelária havia... Pois não. Excelência, em nome do Ministério Público, no meu próprio, gostaria de me associar a todas as palavras merecidamente atribuídas à desembargadora Tereza Neumann. Certamente passa muita segurança, muita paz, muita liderança, né, muita dignidade, honradez e a certeza de que estamos sempre aplicando o direito aliado à justiça. Muito obrigada, muitas felicidades para a senhora, saúde, paz, iluminação.
toda certeza, para todos nós. Presidenta? Presidente, desembargador. Sim. Não, pode falar, doutor Vitor, pode falar primeiro. Pode falar, desembargador, viu? Depois eu falo, senhor. Depois eu falo, senhor. Também quero me congratular, presidente, com a sua passagem pela nossa Câmara e ratificando as palavras dos ilustres colegas que me antecederam. Seja muito feliz também nas missões que puderam vir, né? Como diz o desembargador Gleitz, que ele é um pouco futurista, viu? E também, presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a desembargadora Nailde, Sim. porque com essa reinauguração da nossa sede do Cambeba, ela teve uma grande participação, como se sabe, no período que ela foi presidente e mesmo após. Assim como o desembargador Abelardo, mas ela foi realmente quem iniciou e deixou praticamente quase pronta a nossa sede. Eu quero registrar aqui esse nosso reconhecimento, o meu reconhecimento em relação ao trabalho da desembargadora Nailde junto à nova sede do TJ Ceará. Exatamente. Obrigada aí, meu conterrâneo Evaldo. Realmente eu tenho vivido assim, momentos de grandes emoções, um momento muito aguardado. E eu hoje amanheci o dia até recebendo uma mensagem de um servidor em que ele me fazia lembrar que há 4 anos, nesse mesmo horário, ou um pouco mais tarde, eu assumi a presidência do Tribunal de Justiça, né? Como o tempo passa rápido, né? Daqui a pouco já é Abelardo, já entregando a gestão. E assim é a nossa vida, né? Tudo passa e a vida continua, né? Obrigada, desembargador Evaldo. Bem lembrado. Não para. A Defensoria Pública também se acosta a todos os depoimentos, merecidamente, formulados na pessoa de Vossa Excelência, tá certo? Sou um recém-chegado aqui na Câmara, né? Cheguei em julho, vindo da primeira Câmara de Direito Público, mas lá já tive a oportunidade também de participar de algumas sessões nos julgamentos estendidos que Vossa Excelência participou, né? Então, a Defensoria Pública só tem a lhe desejar congratulações nessa nova empreitada, né? A senhora vai deixando a presidência da Câmara, mas como a desembargadora Nailde falou, ainda tem muito participando, né, exatamente, a senhora ainda tem muito a contribuir, né, na instituição aqui no tribunal, e a Defensoria Pública fica feliz em ter uma pessoa, né, como o desembargador Francisco Gleidson também falou, pessoa carinhosa nos julgamentos, responsável. Tá? A Defensoria Pública realmente ela se sentiu acolhida aqui na minha pessoa quando eu cheguei aqui na segunda Câmara. Muito obrigado. Obrigada também. Agradeço muito a todos, a Câmara, presidi-la, não é? Foi num momento assim inesperado, mas foi muito reconfortante, muito aprendizado, e bem tranquilo também por conta dos colegas, a nossa harmonia, a nossa busca, né, pelo bom direito é extraordinária. Eu considero todos empenhados nas pesquisas, nos trabalhos, nos pedidos de vista, sempre oportunos, votos aprimorados, né, uns aprimorando os votos dos colegas, então isso para mim foi muito enriquecedor, agradeço muitíssimo. E o trabalho foi conjunto, né, naturalmente, com todos, com a secretaria, com os advogados, com o meu gabinete também, muito me ajudou nesse preparo das sessões, então deixo aqui o meu agradecimento a todos. E também acho que o fato nós devemos mais realçar na sessão de hoje é realmente o voto apresentado de congratulações do desembargador Evaldo em relação à desembargadora Nailde, que foi um momento histórico, único,
a luta foi sua, não é? Primeira, a base de tudo. Então, isso deve sempre ser. Foi quem suportou o impacto, não é, de tudo. Realmente. Exatamente, exatamente. Então, em relação ao Tribunal de Justiça, também foi quem recebeu, no primeiro momento, esse impacto, né, daquela situação. Então, não foi fácil, até se descortinarem as soluções. Foi muito... Eu acho que a providência mais acertada, mais séria foi trazer Sim, exatamente. Era uma incerteza. Como nós vamos trabalhar? Só ter espaço. Porque quando eu fui presidente, aqui nesse fórum não tinha espaço para segurar nenhuma vara mais. Exato. Todo mundo alegava. Não tem. Onde é que vamos botar? Não sei. Onde é que botar? Não tinha espaço. Exato. E de repente foram construídos. Exatamente. Foi extraordinário. Exato, Todo mundo apavorado e disse agora, vamos trabalhar. E foi a solução mais, digamos, simples, né? Ficar no próprio ambiente. Exato. Espaço de tempo manifestado. Exatamente. Eu acredito, sim. A melhor providência foi sanear aquele momento em que todos estavam bem o resto depois angustiados. Tocando, né? Isso, vai limpar o chão, vai mas a gente tinha que trabalhar. Exato. E as salas devo realçar, assim, particularmente, uma sala muito bem distribuída, dá total condições de trabalho, estou muito bem instalada, posso dizer. Aqui tem ninguém que não quer sair. Exatamente. Eu já soube. exatamente. Aqui está tão bom, né? Tá ótimo, muito bom. Alguns servidores também já manifestaram. Tem que ir mesmo, exatamente. Porque tem todas as condições, computadores. Uma coisa que parecia um improviso, as pessoas querem ficar. Houve o apego, né? Um apego. Não, eu não. Eu ouvi falar, não sei. Eu ouvi falar, eu fiquei assim admirado. Saudades ficará. Eu ficarei com saudade da minha sala. Muitos bons momentos de trabalho. Serve para mostrar para a gente, né? Cada um tem sua opinião. Isso mesmo. Está preocupado com o conforto do gabinete? Não, ali atende plenamente, perfeitamente. E as salas das sessões, do órgão especial, essa sala aqui também muito perfeitamente atende a tudo que nós precisamos, né? Então, o meu agradecimento aqui pessoal à desembargadora Nailde pelo meu ambiente de trabalho até hoje, muito bem localizada, com acesso fácil a todos, atendimento excelente, tudo ficou ótimo. Hoje pela manhã eu me manifestei até no grupo dos desembargadores, dizendo que ontem, quando eu acompanhava a mudança, né, dos objetos do gabinete, saindo para o Cambeba, e aí passava aquele filme na minha frente, né? Como nós chegamos aqui, como estamos indo, né? E a gente vendo as etapas que nós enfrentamos, né? Mas agradecia, e como agradeci hoje pela manhã, e aqui eu ratifico a solidariedade dessa família, dos colegas desembargadores, juízes, servidores, ao pessoal terceirizado, e também essa mão estendida, esse ombro amigo. Nós estávamos em plena pandemia, todos nós fragilizados, né? Você se vê diante daquelas situações em que você já estava abalado, porque a minha posse, que foi assim, engraçada, a única posse que até hoje aconteceu virtual. Eu olhava para aquelas cadeiras lá do pleno, não tinha uma pessoa, só os 4 rapazes que estavam fazendo a filmagem. O desembargador Abelardo não foi. O desembargador Abelardo, a posse, o termo de compromisso dele foi assinado em casa, naquele momento foi passado um vídeo.
Eu estava ali com o conforto do Washington e do desembargador Paulo Ayrton. Eram os dois desembargadores que vieram naquele momento, assim como quem diz, Nailde, estamos aqui. E mais ninguém. Eu sabia que muita gente estava acompanhando à distância, mas para aquele abraço não existia isso. Né? Mas foram momentos que a gente diz assim, que a gente termina dizendo, puxa vida, eu pensei que eu não tinha tanta força, mas Deus parece que diz, estou segurando aí na sua mão e vai dar tudo certo. E como realmente deu. Aquela segunda-feira para mim, dia 27, foi muito assim, marcante. Eu fazendo parte daqueles 2 eventos, né? Dos 2 eventos. E, ao mesmo tempo, agradecendo a Deus, porque a minha saúde foi preservada, eu tive condições de continuar à frente da gestão, nunca tirei um dia de licença, nunca. Graças a Deus, nem uma gripe assim de dizer, hoje eu tenho que ficar em casa. Fiquei só realmente por conta, em momentos difíceis da pandemia, no mais, eu queria estar circulando e conversando com aquilo ali, me dava uma força, uma energia tão grande, que acho que foi isso que me sustentou. Mas eu quero agradecer a fé, eu quero agradecer aqui essa solidariedade. Quando deixei a presidência, como uma bênção divina, tive a oportunidade de retornar para a minha antiga Câmara, né? Segunda Câmara de Direito Público, o desembargador Raimundo Nonato me fez a proposta, nós vamos fazer uma permuta, eu digo, na hora, isso é um presente de Deus por seu intermédio. E aí eu vim para cá e aqui eu me sinto muito bem, muito acolhida, e é um ambiente maravilhoso. Muito obrigada, desembargadora Teresa. Exatamente. E passando aqui toda essa a cátedra da presidência da Câmara, que fica muito bem, é próprio mesmo da sua postergar um pouco, né? Mas vamos seguir as determinações, né, da nossa Secretaria Judiciária, né, as orientações, e nós lhe recepcionaremos muito bem na próxima semana. É dia 5, eu acho. Próxima sessão. 5 de fevereiro. Próxima sessão, né? Então, colegas, muitíssimo obrigada. Eu agradeço muito a Deus pelos nossos trabalhos, todas as sessões, mas essa com especialidade. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Bom final de tarde para todos. Tarde para todos. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.